Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. A seguir em Contato, a confiança para enfrentar o desconhecido. Por que não podemos ver o futuro? A vida é cheia de desconhecidos. A questão é como reagimos a esses desconhecidos na vida. Algumas pessoas respondem com confiança e segurança. Muitas pessoas respondem com medo e ansiedade e frustração e preocupação. Como você reage ao enfrentar esses desconhecidos na vida? É disso que eu quero falar nessa mensagem intitulada A Confiança para Enfrentar o Desconhecido. Gostaria que abrisse em Hebreus capítulo 11. E em meio a várias biografias curtas dos santos de Deus no passado, há uma aqui sobre Moisés. Eu acho que nesse trecho das Escrituras está a chave para ser capaz de enfrentar o desconhecido em nossa vida com confiança e segurança e absoluta ousadia. Não importa o que enfrentamos na vida, nós não temos que temer, não precisamos ficar ansiosos, nós não devemos ter medo de todos os resultados. Então, nesse capítulo 11 de Hebreus, começando no verso 23, eis o que a Escritura diz. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era uma criança bonita, e eles não temeram o decreto do rei. E se você lembrar, o faraó queria matar todas aquelas crianças hebreias do sexo masculino. Pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres passageiros do pecado. Então marque isso em sua Bíblia. Os prazeres passageiros do pecado, porque é uma boa descrição do que o pecado se trata. Verso 26. Considerando a afronta de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, pois ele estava olhando para a recompensa. Então ele diz, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, pois ele suportou vendo aquele que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para aquele que destruiria o primogênito não os tocasse. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem passando por terra seca. E os egípcios, quando tentaram, foram afogados. Agora, todos nós enfrentamos incertezas na vida. Uma pessoa vai ao trabalho e diz, sabe, não precisamos mais de você, empregos são incertos. Saúde é incerta. Relacionamentos são incertos. Famílias são incertas. Onde quer que vá, onde quer que olhe. Você olha em volta e faz essa mesma pergunta. O que é segurança? O que é certo? O que é garantido agora? O que o futuro reserva? E houve um tempo em que as pessoas podiam ter uma certa segurança sobre seu emprego, seu futuro, suas finanças, mas não mais. Meu amigo, ouça-me com atenção. Se você não conhece a Deus, por seu Filho, Jesus Cristo, você não tem absolutamente nenhuma certeza sobre nada em sua vida. Naturalmente, você vai viver com um senso de incerteza e um tanto de medo, ansiedade e frustração. E mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo para comprar o que precisar, não pode comprar saúde. Não pode comprar para você a vida, evitar a morte, não pode comprar seu caminho para o céu. E, portanto, tudo acaba sendo incerto, não importa quantos diplomas você tenha, quão sábio você pareça ser, e sem Cristo, tudo em sua vida é, de fato, incerto. Então, a questão é como vivemos, como devemos viver e como podemos viver, com certeza, em um mundo tão cheio de incertezas e insegurança. E há muita ênfase em segurança, muita ênfase em benefícios e há tanta ênfase no futuro. E a verdade é, apesar de todos os planos que o homem faz, a única segurança genuína que ele tem está envolvida em não muitos relacionamentos, mas em um específico relacionamento. É um relacionamento espiritual, é um relacionamento com Jesus Cristo. Ou seja, essa é a única real base de segurança aqui e segurança na vida que vem depois. Então, quando pensamos nisso, quero que observe o que a Bíblia diz. Ele diz no verso 27, pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ele suportou, veja essa palavra, ele suportou vendo aquele que é invisível. Como uma pessoa vê o que é invisível? Bem, como uma pessoa vê Deus? Você e eu vemos, vou colocar assim, em primeiro lugar, vou dizer como vejo. Para mim, essa é a melhor maneira de falar sobre isso. Quando abro a palavra de Deus e começo a ler, uma das coisas que estou sempre procurando, eu quero ver o que Deus está fazendo. Eu quero ver como ele pensa, quero ver como trabalhou na vida de Davi, na vida de Daniel, na vida de José ou de Moisés. Quero ver o que ele fez. Faço a pergunta, por que ele fez?
Quero saber se ele fez o mesmo na vida de outra pessoa. O que teria acontecido se ele não tivesse agido dessa forma? Isso é um padrão, isso é um princípio, é assim que Deus é. Eu sou capaz de ver quem Deus é, sim. Ouça, a maneira mais clara e segura de ver Deus é lendo sua palavra. Vou te dizer por que a maneira mais segura, porque as pessoas podem ter todo tipo de ideias sobre como Deus é. E há muitas pessoas que acreditam, têm conceitos de Deus que são absolutamente antibíblicos. Deus não é nada do que eles dizem que Deus é. Então, para manter o meu foco na direção certa e para ter a certeza de que eu estou vendo Deus e não uma outra coisa, devo estar na palavra de Deus. Qualquer coisa que eu veja com os olhos da fé que contradiz a palavra de Deus, eu não estou vendo Deus, que é Deus, não vendo o Deus, que é Deus. Então, lendo as Escrituras, começo a ver como ele operou na vida de Moisés, como ele operou na vida de José, como ele operou na vida de Daniel, como ele operou na vida de Paulo, como ele operou na vida de Jesus Cristo, como Deus trabalhou na vida desses homens. Para mim, pessoalmente, tem sido a maior vantagem da minha vida voltar, ler, fazer a pergunta de novo. Por quê? O que diria se alguém dissesse, está questionando a palavra? Não. Estou questionando as ações de Deus na vida dessas pessoas. Não questionando se ele está certo ou errado, mas questionando a Deus qual o princípio. O que você fez? Posso esperar que o mesmo aconteça em minha vida? Se me colocarem em algum desafio, posso esperar que seja tão real para mim, como foi para Moisés, Davi, Daniel, José e Josué e todo o resto? Sim, eu posso. Por quê? Porque princípios nunca mudam. Deus nunca muda. Ele tem uma vontade, um propósito e um plano para a sua vida. E tendo uma vontade, um propósito e um plano, ele trabalhará isso se nós nos submetermos a ele. Então, portanto, quando eu olho para a vida desses homens e como eles agiam, então o que acontece? Eu começo a ver quem Deus é. Eu começo a ver Deus. Portanto, uma segunda coisa é esta. Nós vemos Deus quando começamos a ser capazes de identificar as obras de Deus na vida das outras pessoas e na nossa vida. Vemos a impressão de sua mão, sua digital, sua pegada, vemos onde Deus está. Vemos como ele opera, como ele se move na vida das pessoas. Vemos como ele salva os perdidos, vemos como ele guia os santos. Vemos como ele nos sustenta na provação, na dificuldade. O que estamos fazendo? Estamos vendo a manifestação de Deus. Eu não tenho que ver uma imagem visível de um Deus que é absolutamente real, incrivelmente real. Não posso descrevê-lo, mas tento maravilhosamente como descrever esse incrível Deus que se fez tão real. O que foi que ele disse? Nunca te deixarei nem desampararei. O que ele disse que veio habitar em nós. Cada um crente é habitado pela presença do Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade. Portanto, se somos habitados por uma pessoa da Trindade, temos Deus habitando dentro de nós, portanto, deveríamos ser capazes de claramente ver a presença de Deus. Estar ciente da presença de Deus. Não só ciente da presença, mas ver Deus trabalhando. E se você e eu vamos conviver com confiança e certeza, devemos treinar nosso coração para discernir sua presença. Devemos treinar nossas mentes para ser capazes de vê-lo. Treinar nosso espírito para discernir a verdade do erro e a presença de Deus e a ausência do que parece ser a falta de Deus em uma situação ou circunstância. Essa é a chave. E ele suportou vendo aquele que é invisível. Agora, em circunstâncias difíceis de nossa vida, por que Deus as permite? Ele diz nos ensinar paciência. E o que acontece quando passamos por dificuldade? Somos levados a Deus. Quando somos levados a Deus, algo acontece. Agora, vamos pensar nisso por um momento, toda a ideia. Quando dizemos que a Bíblia diz, bem-aventurados, ele diz, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que quer dizer puro de coração? Quando uma pessoa é pura de coração, o que isso requer? Se uma pessoa é pura de coração, significa que seu pensamento é puro. O pensamento é santo. Significa que cada pensamento isolado é santo? Não. Mas é um estilo de vida para nós, e quando algo surge que não é puro, lidamos com isso imediatamente e seguimos. Nossos pensamentos são santos, nossos motivos não se misturam. Nossos motivos se tornam puros. Queremos fazer o que é certo porque é a coisa certa a fazer do ponto de vista de Deus. Nossa consciência se torna clara. Quando nós andamos diante de Deus com puro coração, teremos uma clara consciência, nossa vontade será submetida a Ele, nossos motivos não vão se misturar, nossos pensamentos serão santos. Agora pense nisso. Quando nossa mente está espiritualmente clara, é quando você e eu seremos capazes de ver a presença de Deus, e é por isso que muitos crentes
não veem a presença de Deus, dizem, quer saber? Bem, sabe, Deus está lá em cima em algum lugar. Se perguntar a uma pessoa comum, onde está Deus? Bem, está lá em cima, é para onde eu oro, no céu. Bem, enquanto Deus está sentado em seu trono no céu, Ele também está no trono do nosso coração. Então, você e eu temos a capacidade de ver Deus, mas ouça, Deus tornou isso possível para nós vê-lo. E a maneira como tornou isso possível é dando-nos sua palavra, e Ele nos deu um espírito discernidor, e então Ele fala conosco muito, muito claramente. Agora, vou te dizer uma coisa que tem me ajudado por anos. E, em algum momento, acho que em meu próprio desejo de saber quem Deus era e quem Ele é, isso se tornou parte do meu pensamento, a maneira como penso à noite. Quando me deito à noite e falo com o Senhor antes de dormir, eu sempre tento pensar no que vou fazer no dia seguinte da melhor maneira que posso. Mas, em segundo lugar, tento me lembrar e refrescar minha mente sobre o que aconteceu durante o dia. E a razão pela qual faço isso é que eu quero procurar a evidência de Deus na minha vida. Eu quero ver o que Deus fez. Quero ver como Ele me ajudou naquele relacionamento. Eu quero ver o que Ele fez ao responder essa pergunta. Eu quero ver como Ele me guiou para tomar essa decisão. Eu quero ver como Ele me protegeu nesta circunstância. E quantas vezes você estava dirigindo na estrada e alguém cortou bem na sua frente de repente, ou talvez chegou a um sinal de trânsito verde que não significou nada para outra pessoa, embora estivesse vermelho, vieram na tua frente e quase bateram em você. Qual foi sua primeira reação? Tua primeira reação deveria ter sido: obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Quando colocamos Deus à nossa direita, estaremos continuamente procurando pela evidência da sua presença. E a presença de Deus é tão real. Quando você pensa em quantas pessoas que moram em nossa cidade dirigem a 120 por hora, parece que esse é o limite. Estamos a 15 centímetros, 2 pés de distância. Esses caminhões grandes têm só 30 centímetros de folga dos lados. É perigoso estar na estrada. Quem você acha que está guiando e guardando todo o santo dia? Só Deus? Não subestime isso. Agora, uma coisa sobre ir para a cama à noite e relembrar essas coisas, eis o que acontece. Quando você se deita à noite e começa a avaliar o que Deus tem feito em sua vida por todo o dia, e procura pelas evidências da obra dele, sua digital, você vê sua proteção, seu cuidado, eis o que acontece. O que acontece é isso. Você está relembrando, você está visualizando em sua mente Deus trabalhando em sua mente durante este dia. E o que você está fazendo é, enquanto está relembrando e sendo capaz de, avaliar e sendo capaz de aproveitar novamente e até melhorar da segunda vez, aproveitar sua presença, aproveitar sua obra, aproveitar a realidade de Deus em sua vida. O que isso faz? Isso grava em sua mente mais profundamente. Quando você deixa o dia passar e não para relembrar e reavaliar, a Bíblia diz que devemos agradecer pela manhã, nos alegrar à noite, sobre Deus, sobre o que Ele está fazendo em nossa vida. Percebe? Tirar um tempo para relembrar é glorificar a Deus. Tirar um tempo para relembrar, você vai acabar louvando a Deus e agradecendo a Ele. Porque uma vez que começa a procurar por Ele, você começa a ver Deus como você nunca ouviu antes. E você vai começar a perceber, Ele esteve lá por todo o dia, fazendo a obra dele em sua vida. Quando está em seu trabalho, coisas que precisa resolver, às vezes dificuldades e situações e circunstâncias, precisa dele. Chame por ele, espere por ele. Davi diz, o mantenho à minha direita em todo o tempo. Eu o coloco diante de mim diariamente. E também o que acontece é isso. Começamos a interpretar a vida pela mente de Deus. Começamos a pensar como ele pensa. Quando você e eu começamos a vê-lo, começamos a ver como ele opera, então começamos a pensar, é assim que Deus opera. Por isso que você e eu podemos acabar sendo sábios, tomando sábias decisões em nossa vida pela simples razão que começamos a entender os princípios, começamos a ver Deus como Ele é. Quando começa a ver Deus como Ele é, isso afeta cada um aspecto de sua vida. Vamos voltar. A Bíblia diz, bem-aventurados o quê? Os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que quer dizer? Se eu espero ser capaz de ver a presença de Deus e suas manifestações em minha vida, isso começa não com Deus, mas comigo, um coração puro. Quando meu coração é puro, meus pensamentos são santos. Meus motivos não serão misturados. Minha consciência estará limpa e minha vontade estará submissa a Ele. Vou te fazer uma pergunta. Vale a pena isso? Vale a pena andar na consciência da presença de Deus para manter seu coração puro? Vale.
vale a pena andar no poder de Deus por sua vida? E sua capacitação em sua vida para manter a sua consciência limpa? E seus motivos e pensamentos, ambos puros, vale? Sim, por todos os meios vale cada momento disso. Vale a pena cada confissão, cada ato de arrependimento. Porque Deus deseja ser mais real para nós do que queremos que Ele seja. Então, que tipo de diferença isso vai fazer em sua vida? Eis o que vai fazer muita diferença. Antes de tudo, vai começar a ver a vida de uma nova perspectiva. Vai começar a ver a vida, não por quem eu sou e o que tenho ou com pouco eu tenho. Vai começar a ver a vida, não por minhas digitais, minhas limitações e minha falta de talentos e dons. Você começa a olhar para a vida desse jeito. Graças a Deus, o Onipotente está vivendo dentro de nós. Graças a Deus, não importa o que aconteça, aquele que absolutamente, supremamente reina sobre tudo, está no controle da minha vida hoje, não tenho que temer, não preciso estar ansioso e nem me preocupar. Eu sei que o que eu precisar, meu Deus irá suprir o que preciso. Isso vai afetar cada aspecto de minha vida, então vamos pensar, talvez em coisas específicas, por exemplo. Você vai começar a pensar de uma forma positiva. Vai começar a pensar com um senso de confiança, não eu não posso, mas eu posso. Por quê? Eu nem mesmo consigo explicar a você a incrível realidade de poder ver Deus tão claramente em sua vida. E o que acontece é que há um regozijo, há uma confiança, há uma experiência grandiosa e exuberante por um onipotente, onisciente, onipresente e soberano Deus que te ama tanto para entrar em sua vida e guiar você nas decisões mundanas na vida que parecem ser tão pouco importantes. Ele está lá o tempo todo. Você começa a olhar para sua própria vida de uma forma totalmente diferente e mais positiva. Eis o que vai acontecer. Quando provações vierem, em vez de dizer, Deus, o que vou fazer? Eis o que acontece. Quando começar a estar ciente da presença dele em sua vida e começar a vê-lo nas coisas, você vai ver as dificuldades, as adversidades e as provações como degraus de Deus. Você as verá como degraus fazendo o quê? Construindo maturidade espiritual, construindo os princípios em sua vida. Você está, começando a aprender a conhecer a Deus. Agora, quando você se apaixona por uma pessoa que está pensando em se casar, ou na pessoa quem você já está casado, quanto mais descobria sobre ela, espero que tenha sido assim, quanto mais descobria sobre ela, mais você a amava e mais animada você ficava. Nem podemos comparar amar uma pessoa como um íntimo e pessoal relacionamento com Deus. Porque desse lado é absolutamente perfeito. E nessa terra não há duas pessoas perfeitas. E do outro lado, o espiritual, Deus é absolutamente perfeito, Ele nos ama perfeitamente em cada aspecto. Todas as coisas que vêm dele é absolutamente perfeita, absolutamente melhor. O que acontece é desenvolvemos esse relacionamento, mudamos toda a nossa atitude sobre nós, nossas circunstâncias e como vemos as coisas. Uma segunda coisa que acontece é esta. E é que a obediência de repente se torna muito mais desejável para nós do que os prazeres do mundo. Quando Deus se torna uma realidade em sua vida, uma realidade viva que você pode ver manifestações dia após dia, sabe o que acontece? O pecado perde seu apelo. Uma de nossas orações deveria ser: Deus, atraia-me para tão perto de ti que o pecado não tenha absolutamente nenhum atrativo para mim de forma alguma, mas faça da santidade, retidão, faça da santificação. Essa seja a atitude do meu coração. E o que acontece é, o pecado vai perder sua atração, porque você vai ficar tão animado com Deus, seu relacionamento e amor por você, e sua devoção e sua manifestação e sua disposição para se mostrar real em sua vida. O pecado vai perder o atrativo em sua vida quando você começar a ver Deus dessa forma. Outra coisa que acontece é essa. Começamos a ver as coisas como realmente são. Muita coisa do que vemos não é real. Pode assistir as notícias e pode ver filmes e muita coisa na vida não é real. E você vê algumas pessoas, por exemplo, e percebe que quando as conhece pela primeira vez tem um certo encanto, mas depois que as conhece, elas não são reais. É tudo falso. É tudo superficial, não é real. Bem, Deus nos dá a capacidade de ver a realidade. E eis o que acontece. Quando começamos a ver a realidade, começamos a ver que Satanás fabricou todas essas mentiras sobre o que satisfaz e o que te completa e o que te faz feliz, cheio de alegria. Começamos a ver as coisas como são. O pecado perde o atrativo, começamos a discernir melhor o que acontece em nosso relacionamento com os outros, o que está havendo.
Outra coisa que acontece é esta, e é que começamos a colocar o eterno sobre o temporal. Quando começa a ver o Senhor de uma forma diferente, eis o que acontece. Coisas que são temporais elas vão perder a prioridade em suas vidas e as coisas eternas se tornarão prioridade. E o que acontece é que afeta seu tempo, a maneira com que gasta seu tempo. Afeta com quem você gasta o seu tempo. Afeta como gasta seu dinheiro. Afeta a maneira como investe seu dinheiro. Afeta o quanto você doa à obra de Deus. Vai afetar o quanto você se doa aos outros. Afeta cada uma coisa sobre nós, porque nossa perspectiva muda. Agora, esse Deus, estou começando a ver quem Ele é, o que Ele é. E quando eu começo a ver como Ele é e o que Ele oferece, quero que meu coração seja puro. Quero que meus motivos sejam puros, minha vontade seja submissa. Quero que minha vida seja uma expressão, seja um reflexo claro e vivo do Filho de Deus, e tudo começa a mudar. Então, ele diz em sua palavra, ele diz que ele suportou vendo aquele que é invisível. O que aconteceu? Um dos resultados disso é que críticas e incompreensões não mais afetam como antes. Quando você e eu andamos na presença de Deus, e Ele está sempre à nossa mão direita, e o mantemos diante de nós, começamos a ver as coisas do ponto de vista dele, críticas, incompreensões, não nos leva a depressão, desemprego, não nos leva a depressão, desespero. Pode passar por nossa cabeça, podemos absolutamente seguir em frente e ignorá-los pela simples razão, quando andamos na presença de Deus. Somos capazes de lidar com esse tipo de coisa com senso de amor e perdão, não importa o quê. Não quer dizer que estará sempre feliz com a forma que as pessoas te tratam, mas há um senso de confiança e segurança que o seu Deus, a quem você serve, cujos princípios guiam e dirigem sua vida, vai te capacitar a passar por cada fogo e dificuldade, não importa qual seja. Entende? Quando ele disse que suportou vendo aquele que é invisível, que é imperceptível, isso não era uma coisa que era limitada a Moisés, isso era um presente. Deus ofereceu a cada um de seus filhos, e quero te desafiar a fazer a si mesma pergunta. Eu vejo Deus em minha vida? Cadê a evidência de Deus em minha vida? Ou seja, se ele está, deveria ter uma evidência. Consigo ver Deus, consigo ver Deus em meu relacionamento com os outros? Consigo ver Deus em minhas conversas? Consigo ver Deus em meu trabalho? Consigo vê-lo em minha família? Consigo vê-lo em relacionamentos? Consigo vê-lo trabalhando em minhas finanças? Consigo vê-lo ou não consigo? Consigo ver Deus na expressão dos meus talentos e dons? Consigo ver Deus quando estou servindo? A minha vida está causando impacto na vida de alguém? Consigo ver Deus trabalhando em mim, através de mim, para afetar a vida de alguém? Então eu simplesmente te pergunto, está vivendo sua vida? Olhando as coisas ao seu redor, suas circunstâncias e seu futuro, na presença do Deus Todo-Poderoso? Ou você se encontra se sentindo muito, muito sozinho? Você se encontra se sentindo muito, muito incapaz e sozinho, indefeso, deprimido, ansioso, preocupado, inquieto, carente e inseguro. E às vezes inacessível aos outros por causa de seu lugar na vida. Então, meu amigo, o que você precisa é receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal pela fé. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente que está disposto a confessar que o que as Escrituras dizem sobre ele é real, que Jesus Cristo é o Filho de Deus que foi ao Calvário e morreu por seus pecados, pagou toda a sua dívida de pecado, e se está disposto a pedir que o perdoe de seus pecados, e dizendo que você o está recebendo como seu Salvador pessoal nesse momento, seu pecado é perdoado e se torna um filho de Deus, e está eternamente seguro pelo resto de sua vida. Se quer uma paz que excede todo entendimento, se quer ser capaz de enfrentar a vida, enfrentá-la com confiança e certeza, só pode fazer isso tendo Deus em sua vida através de seu Filho Jesus. E eu quero encorajar você. Examine sua vida, mesmo se você for um crente, examine sua vida e faça a si mesmo a pergunta. Quando foi a última vez eu disse para Deus, Deus, mostre a ti mesmo? Quando foi a última vez que expressei uma real e genuína fome em meu coração para vê-lo trabalhando em minha vida? E talvez seria bom se pedisse ao Senhor.
Quando eu deitar essa noite, e cada noite seguinte, você poderia me lembrar que esse é um maravilhoso tempo antes de eu entrar na inconsciência, para ser lembrado de como esteve comigo o dia todo e o que você tem feito em minha vida. Senhor, me ensine como viver, vendo você em cada circunstância da minha vida. Vai mudar sua vida. E Pai, quão gratos nós somos, que nos ama o suficiente para se tornar real para nós. Nos ama o bastante para não nos deixar nem nos desamparar. Nos ama o bastante para nos levantar quando vacilamos e caímos. Nos ama o bastante para permanecer conosco enquanto crescemos e amadurecemos em nossa vida espiritual. Obrigado por dizer: eu nunca, de modo algum, vou te desamparar. Nós nos entregamos completamente a você hoje para dizer: Pai, ensina-nos como vê-lo de maneiras que nós nunca vimos antes, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.